Olá, bom dia pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. A palavra do nosso Deus, né, registrada lá em Provérbios, no capítulo 22, 6, como já dissemos anteriormente, nos adverte de como portar com os nossos filhos, ensinando-os no caminho que deve seguir, para quando for velhos não se desviarem deles, né? Às vezes nós distorcemos estas recomendações, né, pensando que o melhor para o meu filho é seguir aquilo que eu aprendi e fazer a vida toda, o que penso, né, e que seria o melhor para ele. Deus, em sua infinita sabedoria, nos criou seres únicos, cada um com o seu próprio pensamento, com o seu modo de viver. Até o nosso próprio corpo há diferenças. Por exemplo, as nossas digitais. Cada dedo tem uma diferente da outra. É errado você buscar que o seu filho siga o seu caminho? Não. E às vezes eles podem até seguir o seu caminho, exercendo talvez a mesma profissão, mas sempre terá uma diferença no seu modo de agir, que nunca será igual. Não precisamos ficar frustrados, então, porque nossos filhos não quiseram seguir os nossos passos. E estou falando de uma profissão. A afirmação da palavra do Senhor neste provérbio é para as coisas de Deus, que Deus ensinou e preparou para o seu povo. Nos versos que veremos hoje, em 1 Samuel, capítulo 2, dos versos 12 a 18, e depois nós vamos ver uma outra parte mais à frente, observaremos algo a respeito do segmento dos filhos na mesma função desenvolvida pelo pai. Primeiramente, nós temos que entender quem foi Eli. Segundo os historiadores, a história de Eli está intimamente ligada ao período dos juízes em Israel. Após a morte de Josué, o povo hebreu foi governado por uma sucessão de líderes conhecidos como juízes, que interviam em momentos de crise e guiavam o povo em questões religiosas e políticas. Ele foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote, em um tempo marcado pela decadência moral e espiritual de Israel. Como sumo sacerdote, ele era responsável por liderar o povo na adoração e oferecer sacrifício no tabernáculo, o centro religioso do povo hebreu na época. O sumo sacerdote é o mais alto posto religioso do antigo povo de Israel. E posteriormente, à época do exílio babilônico, o sumo sacerdote coordenava o culto e os sacrifícios, primeiro no tabernáculo e depois no templo lá em Jerusalém. Agora vamos ao nosso texto. Possivelmente, como pai, Eli criou seus filhos neste contexto de vida e, devido à idade e debilidades físicas de Eli, Ofni e Finéias passaram a exercer o exercício de sacerdotes em Siló. Mas o verso 12 nos diz que eles eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. O significado de Belial, biblicamente falando, é corruptos, ímpios, sem valor. Ainda, esta citação era usada a respeito daqueles que incitavam a idolatria ou a insurreição, eram sexualmente imorais ou mentirosos, e com estes atributos falhos, a expressão filhos de Belial podia sim ser aplicada aos filhos de Eli, pelo que eles estavam fazendo. Nos versos 13 a 16, veremos as atitudes dos filhos de Eli, que iam de encontro à lei do Senhor, desagradando não só aos homens, mas também a Deus. No verso 13, nós vemos que o povo vinha para oferecer o seu sacrifício e eles, como sacerdote, diz a palavra que eles metiam o garfo nas ofertas, retirando parte delas para si mesmo, contrariando o previsto lá em Levítico, no capítulo 7, dos versos 28 a 36, que tratava da porção que deveria ser retirada para os sacerdotes. Além da parte que lhes cabia, eles estavam pegando para si para satisfazer seus desejos pessoais, contrariando o que diz a palavra. A lei estabelecia que uma porção deveria ser retirada para o sustento do sacerdote, e a gordura dos animais deveria ser queimada no altar como oferta ao Senhor. Mas os filhos de Eli estavam exigindo carne crua e a gordura que deveria ser oferecida ao Senhor. No contexto de adoração ao Senhor naquela época,
Tanto a gordura como o sangue eram rigorosamente proibidos para consumo, e quem comesse seria expulso do meio do povo de Deus. Não vou ler o texto, mas está escrito lá em Levítico 7, de 23 a 27, e você pode conferir aí na sua Bíblia. Como sacerdotes, eles estavam agindo completamente contra a lei. Seu dever era ensinar ao povo e agradar a Deus com o seu sacrifício. Contudo, a atitude que eles estavam tomando era ensinando o contrário, desprezando a lei do Senhor e levando as pessoas a desprezarem também a oferta ao Senhor. E o verso 17 afirma que grande era o pecado deles, pois desprezavam a oferta do Senhor. A fama negativa deles é conhecida em toda Siló. E com certeza os comentários chegaram aos ouvidos de Eli. Como pai, creio que ele se entristecia ao ouvir que seus filhos praticavam coisas que não eram do agrado de Deus. Nos versos 22 a 26 daí do capítulo 2, nós veremos Eli repreendendo as atitudes de seus filhos. Ele toma conhecimento não só das questões relacionadas às ofertas, como vimos anteriormente, mas que também estavam abusando das mulheres que estavam ali servindo ao Senhor na tenda da congregação. No verso 25, ele diz a seus filhos algo interessante. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Basicamente, ele estava dizendo que quando pecavam contra o próximo ou contra outras pessoas, nós temos condições de nos arrepender e Deus certamente nos perdoará. Mas quando cometemos pecado contra Deus, quem poderá nos livrar? Pois não há outro além de Deus. Mas seus filhos não ouviram sua voz, mesmo se revelando a eles que Deus os haveria de matar. Pessoas que deveriam servir como espelhos para as outras se tornaram repreensíveis, passivas de dúvidas. Isso me leva a pensar em duas coisas para a nossa reflexão nesta manhã. Pode ser que na caminhada nossos filhos ou entes queridos se desviem para um caminho que não ensinamos ou que não é correto, cabendo a nós buscar meios para que eles retornem para os bons caminhos. E uma das armas que temos para isso é a oração, como vimos anteriormente. A outra, a respeito da liderança, a quem buscamos nos espelhar. Temos que ter discernimento para observar se realmente o que está sendo ensinado está conforme o que o Senhor requer de nós. E a arma que podemos usar para isto é o conhecimento da palavra. Estas duas armas com certeza serão de grande utilidade para a nossa caminhada, seja ela no convívio familiar ou no convívio com as pessoas que nos rodeiam. Que nós possamos estar buscando ter conhecimento da palavra e também saber educar os nossos filhos no caminho que deve seguir. Não nos frustrando se eles tropeçarem, né? Mas que Deus possa estar abençoando as suas vidas e que eles possam continuar na presença do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade, o ensino, e isso nós devemos fazer. Se vai estar correto, se eles vão seguir, nós não sabemos, só Deus sabe. E Deus com certeza vai tomar a sua atitude, se for para bem ou para mal. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que você tenha sempre esse pensamento de buscar o conhecimento na palavra do Senhor. Vamos tomar o nosso cafezinho? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.